E aí galerinha, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Wagner Síndice e estou aqui para resolver com você mais uma questão de vestibular. A questão que eu trago agora é uma questão da Universidade Federal do Paraná, UFPR, do seu vestibular de 2018. É uma questão que vai trabalhar capacitor. E, como todos vocês sabem, o conteúdo de capacitor faz parte da eletrostática. É uma questão bem tranquila, bem fácil de resolver, tenho certeza que você vai gostar. Mas antes de eu fazer a leitura e a resolução com você, não se esqueça, já deixa aí o seu like, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho de notificações para receber informações de cada novo vídeo que eu coloco aqui no canal para você. Combinado assim? E se você curtir, gostar, achar legal a nossa resolução, compartilhe esse vídeo com seus colegas, divulgue o nosso trabalho para que outras pessoas que também querem fazer vestibular possam aí fazer uma prova de física chuchu beleza. Combinados assim? Então vamos lá? Acompanhe comigo aí na sua tela a resolução do exercício. O exercício diz o seguinte: um dado capacitor apresenta uma certa quantidade de carga Q em suas placas quando submetido a uma tensão de V, uma tensão de certa voltagem. O gráfico abaixo representa o comportamento da carga Q em microcoulombs desse capacitor para algumas tensões V aplicadas, ou seja, em volts. Com base no gráfico, assinale a alternativa que expressa corretamente a energia U armazenada nesse capacitor quando submetido a uma tensão de 3 volts. Bom, meu querido e minha querida, aí o texto mostra para nós o gráfico, eis aí o gráfico, né? Os eixos dele, como você pode bem perceber aí na tela. Ele tem o eixo vertical, que é o eixo da quantidade de carga medida em microcoulombs, e o eixo horizontal medido em V, volts, que é a tensão do circuito. Beleza? Bom, mas como que eu faço a resolução desse exercício? O que eu vou buscar? As alternativas que ele apresenta para mim são as seguintes. A U, que é a energia, né, que ele está falando ali, a energia armazenada no capacitor, ela pode ser de 24 microjoules, ela pode ser de 36 microjoules, 72 microjoules, 96 microjoules ou 144 microjoules. Ah, mas como que eu vou montar a questão? Bom, aqui eu quero que você preste atenção no seguinte detalhe. O texto, ele está te apresentando um gráfico, tá? E a pergunta que ele faz aqui, ó, acompanhe com o cursor aí na sua tela, a pergunta é: qual o valor da letra U, energia no capacitor, quando a voltagem é 3 volts? Ou seja, o gráfico aqui, meus queridos, ele está apresentando uma situação. E a pergunta é sobre outra situação, coisa muito comum nos vestibulares, né? Você tem que pegar a informação dada, obter algum dado para aplicar numa segunda situação. Vocês vão perceber que em vários exercícios da Federal isso é uma constante. Você pega uma informação, primeira situação, ou o total das informações dadas nessa primeira situação deve ser aplicado na segunda situação. Ora, mas como assim? Eu não estou entendendo. Então acompanhe comigo ali, ó, a resolução. Primeiro de tudo, observe que os eixos são carga por tensão, como você está vendo aqui. Eu vou colocar aí para vocês, pintando, tá? Aquilo que eu quero que você observe. Então presta atenção, ó. Qual é o nome desse eixo? Quantidade de carga em microcoulombs. E esse eixo aqui, qual é a unidade de medida dele? É volt. Ora, deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho um capacitor, que um eixo é quantidade de carga e o outro tensão? Ora, então a curva, sim, essa coisa aqui, ó, que parece uma reta, tá? Ela não é uma reta. Lembrem-se que em física nós trabalhamos com a ideia de retas serem pedaços pequenos de curvas. Então é muito comum em exercícios eles falarem assim: observe a curva do gráfico, e é uma linha reta. Aí tu vai falar: não, é pegadinha, né? Tá falando que é uma curva e aqui é uma reta. Não, não.
Entenda, para a física, toda e qualquer reta é um pedaço pequeno de uma curva. Então, quando eu falo para você que ali tem uma curva, é porque eu estou indicando essa ideia. Combinados assim? Olha lá então, voltando aqui, ó. Isso aqui é uma curva. Deixa eu agora limpar aqui para você, para poder acompanharmos. Voltando lá então. Vejamos, ele fala que representa a curva. Portanto, a curva, ou seja, a reta, ela representa a capacitância, que é a letra C. Opa, como assim? Essa reta aqui é o valor da letra C. Está entendendo? Ah, mas e daí? E daí que você tem que observar o seguinte: toda vez que seu gráfico é uma linha reta, significa que você tem uma equação do primeiro grau. E se você tem uma equação do primeiro grau, você está dando para mim uma relação onde os valores são diretamente proporcionais e constantes. Ó, diretamente proporcionais e constantes. Isso significa que se nós aplicarmos a fórmula de capacitor, qual é a fórmula de capacitor? Está aqui na tela para você, ó. C de capacitor é a quantidade de carga dividido pela tensão, pela voltagem. Ora, a capacitância, que é o valor numérico do equipamento, ele é um valor definido. Se o gráfico que ele está dando para você aqui é uma reta, significa que esse ponto ou esse ponto aqui em cima, não importa qual deles, o resultado é sempre o mesmo. A capacitância tem o mesmo valor o tempo todo, porque é uma reta. Logo, se eu fizer o cálculo aplicando a qualquer ponto aqui desse gráfico a quantidade de carga pela DDP, então tá ali, ó, a quantidade de carga, 32 microcoulombs, dividido pela DDP, 2 volts. Se eu fizer isso, o resultado é 16 microfarad. Farad é a unidade de medida de capacitância. Portanto, o capacitor tem 16. Aí tu vai falar assim, ah, mas isso, ele não muda o valor? Não, porque olha só, se você pegasse 64 e dividisse por 4, ou seja, esse ponto aqui em cima, o resultado seria o mesmo. Percebe? Esse valor que eu acabei de encontrar aqui indica para mim que a capacitância é constante, mas daí você vai falar assim, tá, por que você fez isso? Porque essa foi a primeira situação. Agora eu vou para a segunda situação. Qual é a segunda situação do texto? Ele quer o valor da letra U quando a letra V vale 3 volts, ou seja, é essa fórmula que eu vou ter que usar. A fórmula de energia armazenada no capacitor é U, ou energia potencial. Veja, eu tenho dois nomes, energia armazenada ou energia potencial. A energia armazenada, energia potencial no capacitor, ela é a capacitância vezes a DDP ao quadrado dividido por 2. Bom, ficou fácil, né? A capacitância eu achei 16 micro. A voltagem, ele disse que é 3 volts, então 3 ao quadrado vai dar 9. Aqui eu posso simplificar, ó, 16 por 2 vai dar 8. Então eu tenho 8 micro vezes 9, 8 vezes 9, 72. Qual a unidade de medida de energia? Joule. Então a resposta é 72 microjoules. Qual alternativa apresentava essa resposta? Letra C. Acabou. Sim, acabou. Muito fácil o exercício, concorda? Um exercício simples, tranquilo, onde você precisa lembrar do que mesmo? Fórmulas. Se você não souber a fórmula de capacitância, e se você não souber a fórmula da energia armazenada no capacitor ou energia potencial do capacitor, você não consegue resolver. Outro detalhe que dificulta a resolução do exercício, a interpretação do gráfico. Lembre-se, não importa qual o conteúdo de física, eu tenho uma equação de uma reta, todos os pontos, a razão é sempre constante. Então, se eu pegar o eixo U vertical e dividir pelo horizontal, o valor é sempre o mesmo. Entendido? Não importa qual o conteúdo. Por isso que o exercício ficou extremamente tranquilo.
Fácil assim? Espero que você tenha gostado e entendido a resolução. Qualquer dúvida você já sabe. Pode acessar ali, ó, aqui embaixo nos comentários, deixa ali, olha, assim, se eu não entendi, você pode explicar isso um pouco melhor, etc e tal. Ou, se você preferir, né, você pode mandar uma mensagem para o meu Instagram, que está aqui na tela para você, @WagnerSíndice, e você pode deixar lá, como vários coleguinhas têm feito, as suas dúvidas, as suas perguntas, e dentro da possibilidade eu já vou ajudando e resolvendo para vocês. Combinados assim? Espero que você tenha gostado, e se você gostou, não esqueça de deixar aí o seu like. E inscreva-se no nosso canal, por favor. Quanto mais inscritos, melhor, e mais quantidades de vídeos eu posso postar para vocês. E marque o sininho de notificações para receber informações dos vídeos novos. Combinado? Ah, e não esqueça, compartilhe, combinado? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau, galera.